Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Essa manhã maravilhosa, esse sol, nos faz refletirmos a respeito de Deus. E certa feita, defrontado com esse tema, que é Deus, Santo Agostinho foi perguntado. E ele respondeu que quando lhe perguntavam o que era Deus, ele não sabia dizer. Mas se não o perguntavam, aí sim ele sabia dizer o que era Deus. Sabemos que um dos maiores problemas que nos afligem, felizmente, é o lar. Este cadinho santo ou um forno preparador. Sabemos as dificuldades que temos, não vamos enumerá-las, mas a maioria de nós estamos aqui por causa de entes queridos, porque sabemos que dentro do lar é onde nós temos os reajustes que Deus nos permite. E refletindo sobre isso, escolhemos um tema que nos fala a respeito do Evangelho do Lar. E para falarmos do Evangelho no lar, eu separei essas duas palavras simples para a nossa reflexão. A primeira delas é o Evangelho. Sabemos que o Evangelho é a seta a indicar o nosso caminho a Deus. É a bússola, a fé, o amor e a justiça. É a boa nova. É a fonte das verdades morais e religiosas. Lar, por sua vez, no livro Nosso Lar, André Luiz, como sempre nos traz, ficamos refletindo a respeito do que ele nos disse, o que é o lar. Nos fala que o lar é o ângulo reto na linha das nossas evoluções. Aí ele nos fala que a reta vertical é o sentimento feminino. É esse desenho maravilhoso que vocês estão vendo aqui. Essa reta que nós temos aqui vertical é o sentimento feminino. E nos fala que é envolvido nas inspirações criadoras da vida. E a reta horizontal é o sentimento masculino, que nos fala que está em marcha com o nosso progresso. E falando que o lar é esse vértice aonde nos encontramos para o nosso entendimento, para que possamos lapidar as nossas dificuldades e algumas mazelas que carregamos de outra encarnação. Nos fala também no livro Missionário da Luz, de Chico também e André Luiz, que o lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, é a residência das almas. Muitos de nós ainda pensamos que o lar é apenas um lugar que nos serve para nos protegermos da chuva, das coisas ruins do mundo, nos esquecendo que a parte mais importante e mais difícil de todos nós está dentro do lar. E um dos motivos que nós temos para nos proteger, sem dúvida, é o Evangelho no lar. Um tema muito simples, mas que, conversando com alguns amigos que são espíritas há um certo tempo, ouvi de alguns deles nos dizerem que não faziam o Evangelho no lar, por N motivos. E nós sabemos que essa escalada da violência nos afeta. Cada país tem a sua. No Brasil nós temos as dificuldades e os outros países também se defrontam com essa dificuldade. E as raízes dessa violência, nós sabemos que está na nossa formação
moral. Se nós pudéssemos taxarmos aqui ou enumerarmos, o maior problema do ser humano hoje é moral. O nosso problema não é financeiro, não é fome, o nosso problema, infelizmente ou felizmente, não é esse. O nosso problema é moral. E quando a nossa relação íntima a respeito do adiantamento moral é o porquê de estarmos neste planeta de provas e expiações. E sabemos que o lar se converte nesse santuário aonde nos encontramos. E o dia que nós todos fizermos o Evangelho no lar, vocês podem ter certeza que o crime irá se recolher ao museu. Isso sem dúvida. E a respeito da importância no Evangelho no lar, do exemplo que temos que dar, ontem, olhando alguns e-mails, eu me deparei com um e-mail que achei propício passar para vocês, apesar, acredito que algum de vocês saberem. Mostrava uma cena de uma mãe com o seu filho na fila do supermercado. E à frente dessa senhora, uma outra senhora pagando a sua conta. Nisso, ao pegar o seu troco, caiu uma nota, uma quantia do seu dinheiro no chão. O jovenzinho, como inocente que era, e isso que nos conforta a inocência das crianças, mas temos que colocar também uma interrogação: são espíritos milenares, vêm de outras encarnações, devemos tratá-los com muito respeito e seriedade. O jovenzinho, ameaçando de abaixar para pegar, a mãe o coibiu. Disse a ele, com um gesto nas suas mãos, para não. E ela colocou o seu sapato em cima daquela nota, para que a pessoa não visse. Momentos depois, já numa outra cena, esse jovenzinho, brincando de bolinha de gude com os amigos, chegou um amigo com uma bolinha mais bonita, que chamava muita atenção, e ficaram ali brincando. Aí deu o horário, eles saíram correndo para, com certeza, voltar para os seus lares. Nisso, esse jovenzinho deixou cair essa bolinha. Esse jovenzinho pegou, olhou, com certeza lembrou do gesto da sua mãe, que havia lhe proporcionado algum tempo atrás. Ele olhou e colocou no seu bolso. Uma próxima cena que nos mostra um jovem sob o asfalto, coberto com um lençol, com certeza fora baleado, fora morto, e muitos policiais ali à volta, e como não tivéssemos a surpresa, os policiais estavam tentando conter e segurar uma mãe que estava aos prantos, clamando pelo filho. Para nossa surpresa, essa mãe era a mãe que dera o primeiro exemplo para o seu filho de honestidade. Às vezes pensamos que são coisas pequenas, isso ninguém vai ver, isso não tem problema. Aí vamos, às vezes, à prefeitura, queremos uma facilidade, queremos um desconto para o nosso imposto, queremos, às vezes, diminuir a nossa área construída para não pagarmos, para termos facilidades, nos esquecendo que estamos dando exemplos aos nossos filhos, para um dia mais tarde não reclamarmos do que aconteceu a ele, pois somos responsáveis, não são nossos filhos, são emprestados para nós. Daí, voltando no nosso tema, a importância do Evangelho no lar, da importância de praticarmos o Evangelho no lar. Nos fala que os espíritos se encontram sobre o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. E é a nossa oportunidade de aprendizado moral, principalmente, onde nós desenvolvemos
os nossos sentimentos derivados do amor. No livro Consolador, de Emmanuel, que tem um total de 411 questões, que é dividido em 3 partes: ciência, filosofia e religião. A primeira parte de ciência, nós temos uma questão, que é de número 110, pergunta: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Nos responde que a melhor escola ainda é o lar, aonde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Nos fala também que os estabelecimentos de ensino têm a obrigação e podem instruir, mas só a família pode educar. Outro item também que nós temos alguns equívocos. Pensamos que a função de educar é da escola. Há raras exceções, quando um jovem não tem o pai ainda no lar ou a mãe, pode-se dizer que a escola complementa um pouco mais. Mas a nossa obrigação de educar é dentro do lar. Eu peguei alguns autores aqui para citar a respeito do Evangelho no lar, a respeito do culto do lar. E Emmanuel nos fala que quando o ensinamento do Mestre vibre entre as paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Um dos motivos para sermos felizes, um dos itens que nós podemos acrescentar na nossa vida é o Evangelho no lar. Bezerra nos fala que trazer a claridade da boa nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre pode nos oferecer. Nos fala também Joana de Ângeles que acende o sol do Evangelho no lar, reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. E fazermos um parênteses da necessidade que temos da oração. Tanto é que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos colocou 2 capítulos inteiros a respeito da prece. O capítulo 27, que é Pedi e Obtereis, e o capítulo 28, que nos traz uma coletânea de preces, pois sabemos que alguns de nós ainda temos a dificuldade de colocar em prática algumas orações, algumas palavras direcionadas a Deus. Nos fala André Luiz, no livro Os Mensageiros, que são colocadas barreiras magnéticas para a nossa proteção, trazida ali naquele momento do Evangelho, espíritos que têm a necessidade de ouvir. E, conversando com o Valdir, essa semana, ele me acompanhou até Mirassol e participa aqui na casa. Um dos trabalhos que ele desenvolve é indo aos lares, ensinando as pessoas ou mostrando a melhor maneira de se fazer o Evangelho no lar. E deixamos aqui o convite, aproveitamos, temos a liberdade disso. Se alguém tiver interesse, que procure uma das pessoas à frente da casa para começarem, para darem início ao culto no lar. E o Valdir, comentando comigo, eu comentei a respeito do tema, ele ouviu eu falando em Mirassol, e ele disse que, conversando com uma senhora que fazia o culto no lar, o Evangelho no lar, disse que uma vizinha sua, num dia que era já determinado para se fazer o Evangelho no lar, teve uns problemas e não teve condições de fazer o Evangelho no lar. E no outro dia, a sua vizinha se chegou até ela, o Valdir me falou o nome, mas isso não é interessante agora no momento,
que essa vizinha chegou a ela e perguntou: você não fez o evangelho no lar ontem, fez? Essa vizinha se espantou. Não. Por quê? Não, por causa dos problemas que me aconteceu. Mas como que você sabe que eu não fiz o evangelho no lar? Aí essa senhora disse a ela que na noite anterior, que era de costume a sua vizinha fazer o evangelho no lar, não foi muito o clima, a vibração não foi muito boa. E como de costume, ela sabia que a sua vizinha praticava e fazia o evangelho no lar. Todas as semanas, naquele momento, ela também recebiam as bênçãos que a vizinha praticava o evangelho no lar. Então nós, através das obras de André Luiz, nós sabemos dessa importância. Quando fazemos o evangelho, não é só a nossa casa que está recebendo bênçãos. Nós temos as bênçãos de uma cercania muito grande. E isso as obras nos retratam. E a respeito da finalidade do evangelho no lar, eu enumerei 7 finalidades. Poderiam ser algumas dezenas, mas enumerei algumas. Nosso tempo também não é muito grande. A primeira delas, nós temos a oportunidade de colocar e estudar o Evangelho de Jesus. E uma outra oportunidade que temos é de não dormirmos. E já estou reparando que ninguém está dormindo, porque eu peço sempre para dar uma cutucadinha na pessoa. No Evangelho do lar, nós não temos esse problema, pois é muito rápido. E nós temos a condição de interagirmos com os nossos familiares. O segundo item que eu coloquei é nós criarmos o hábito de se reunir em família. Pelo menos uma vez na semana, temos condições de nos reunirmos. O terceiro deles é pelo momento de paz que se traz para o lar. O outro é higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados. E facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades. Elevar o nosso padrão vibratório e, o último item, tornar o Evangelho conhecido perante todos da família. A respeito da reunião, não é uma regra que na nossa doutrina, graças a Deus, não precisamos disso. É alguns tópicos que eu também coloquei para que nós tenhamos condições de entender o que é o Evangelho do lar. O primeiro item é obter um consenso juntamente com os familiares, escolhendo um dia e uma hora. Isso é muito importante. Não podemos oscilar. Numa semana fazemos na segunda, na outra semana na terça. Não é assim que funciona. Nós temos que ter disciplina. Como Emmanuel disse ao Chico, quando ele perguntou a ele a respeito do seu trabalho, quando Emmanuel perguntou se ele estava pronto, e disse a ele que ele tinha que seguir 3 regras. Aí o Chico perguntou a ele quais seriam, e ele disse: disciplina, disciplina e disciplina. O outro item, pegarmos uma jarra ou um copo d'água, colocamos sobre a mesa para fluidificar, para no final da reunião possamos, cada um de nós, tomar um pouquinho dessa água. A outra parte é fazermos uma prece inicial, mas simples, objetiva, mas que seja do coração. Aí sim, temos já condições de fazer uma leitura do Evangelho. Pode ser uma leitura na sequência, lendo um trechinho do Evangelho toda semana. Podemos abrir aleatoriamente, lendo também um trecho do Evangelho. E nos falam também que podemos usar os 4 livros de Emmanuel, que nos explica a respeito do Evangelho, que é Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. Emmanuel, nesses 4 livrinhos,
que antigamente eram pequenos, agora a FEB lançou eles um pouquinho maior, nos explica e nos coloca uma passagem do Evangelho, e aí coloca mais abaixo uma explanação, uma explicação sobre aquele tema. Depois, após lermos o Evangelho, fazemos um comentário, mas sem discussão. Principalmente se dentro do nosso lar, às vezes a esposa é espírita e o marido é católico ou evangélico. Pois nós espíritas não somos detentores do Evangelho no lar. Qualquer família, qualquer religião, acreditamos que façam e têm o direito de fazer e o dever de fazer. E esta reunião é que nós devemos ensejar para uma reflexão, que se formos comentar a respeito de alguma mazela, que comentemos das nossas mazelas. Às vezes lemos um trechinho do Evangelho e temos o hábito ainda, infelizmente, de apontar o dedo. Está vendo? Olha, o que eu li serviu para você. Então não é assim que funciona. Se formos dar algum exemplo, que colocamos nós como os devedores. Olha, que bom que eu li isso. Serviu muito bem para mim. Eu estava precisando desse consolo. Aí sim, depois desse breve comentário, para não se estender muito, fazemos uma prece de encerramento, agradecendo a oportunidade e agradecendo por estarmos em família. E aí sim, tomamos a nossa água, que com certeza já foi ali depositada, o remédio necessário para cada um de nós, pois sabemos que nas nossas preces não devemos pedir que seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Pai que estás nos céus. E eu coloquei algumas observações, principalmente a respeito da pontualidade e da assiduidade. Divaldo, certa feita, fazendo uma exposição, extrapolou um pouquinho o tempo, exagerou um pouquinho no tempo. Nisso, Joana de Ângeles, como sempre, apareceu para ele e disse a ele: Divaldo, estamos indo embora. Agora é por sua conta e risco. Para vocês verem a importância do horário, a importância do dia, a importância de termos disciplina. O segundo item que eu coloquei é a respeito da duração. Qual o tempo que podemos usar para colocar o Evangelho no lar? A maioria dos livros que nós coletamos essa informação nos coloca de 15 a 30 minutos. Também não é uma regra, mas de preferência que não exceda muito esse tempo. O outro item é que podemos fazer sozinhos, não tem problema nenhum. Podemos só a esposa fazer, só o esposo, não tem problema nenhum. E é uma oportunidade que nós temos de dar exemplo. Como nós dissemos, se o nosso problema é moral, nós temos que dar exemplo para os familiares. E isso só através da perseverança. Temos que perseverar. Pois não adianta fazermos uma semana, 2, 3. Aí os familiares, quando começam a pegar o gosto e verem nós, que nós estamos nos esforçando para melhorar, aí nós paramos de fazer. Não valeu de nada, não nos serviu de nada. O outro item, que nós ainda temos o hábito de carregar os nossos celulares, pelos nossos afazeres, pelos nossos compromissos, que infelizmente não colocamos Deus acima de tudo, temos que trazer o nosso telefone, no lar também, temos que ter o cuidado de desligar o telefone, para não atrapalhar a nossa reunião. E com o tempo vai se tornar conhecido por todos os familiares. Tanto que naquele horário, naquele dia, não vamos ter mais empecilhos. Um outro item é a respeito de crianças. E se devemos colocá-las sob a mesa, junto conosco, ao redor da mesa, para praticar o Evangelho no lar. Nos fala os livros que sim, porque os maiores necessitados são os jovenzinhos.
E Chico nos dá uma dica muito simples. De preferência, pegarmos uma bolachinha, um brinquedinho, desde que não seja barulhento, colocamos sobre a mesa. Os 10 primeiros minutos iniciais, pegamos um livro de literatura infantil espírita, e aí lemos para essa criança, para prendermos a sua atenção. Aí sim, os outros minutos, pegamos o Evangelho ou os outros livros que eu indiquei a vocês e possamos dar continuidade à nossa reunião. O outro item é a respeito da manifestação mediúnica no culto do lar. Infelizmente, não é aceito. Não podemos transformar o Evangelho do lar numa reunião mediúnica. Para fazermos esse tipo de coisa, é para isso que existem as casas espíritas. Venhamos desenvolver e estudar a mediunidade aqui dentro. Que se na hora ficarmos um pouco emocionados, que desconcentramos, que naquele momento façamos uma prece e pedimos um pouco de proteção. Pois, naqueles instantes, com certeza, não estamos bem. O último item que eu coloquei é a respeito das visitas. Às vezes, a espiritualidade nos usa e usa o nosso lar para que coloquemos em prática o Evangelho e nos manda, naquele momento, algum familiar, algum conhecido, algum amigo, para que tenha contato com o Evangelho de Jesus. Então, qual o nosso procedimento? O primeiro procedimento que devemos fazer é colocar a par de quem está ali pela primeira vez a finalidade do Evangelho no lar. Explicar para essa pessoa que o culto, o Evangelho no lar, não é nada sobrenatural. Não vamos ali fazer um trabalho mediúnico, pois muitos pensam que durante o Evangelho no lar, nós fazemos perguntas para os espíritos, fazemos ali uma sessão mediúnica. E não é a função, não é essa. Depois de explicar, se a pessoa ainda quiser participar, independente da religião, do credo que a pessoa siga, aí sim temos condições de dar início. E o Evangelho no lar é, na verdade, uma escola de Jesus, onde se aprende a amar ao próximo como a nós mesmos, para que possamos amar a Deus sobre todas as coisas. Aí sim estaremos preparados. O primeiro Evangelho no lar, o primeiro culto cristão no lar, foi feito por Jesus. Daí a importância de fazermos. O exemplo, e sabemos, de uma questão do Livro dos Espíritos, perguntado qual é o ser mais evoluído que se passou pela Terra. E a resposta mais curta que nós temos no Livro dos Espíritos, num total de 1019 questões, é Jesus. Portanto, ele é o nosso guia e modelo. Jesus, instalado provisoriamente na casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e falou no berço doméstico, que é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. Jesus, convidando os familiares de Pedro, abriu naquele momento na terra o primeiro evangelho no lar, o primeiro culto no lar. No livro Temas da Vida, de Chico, nos fala um capítulo a respeito do Evangelho do Lar, que é o capítulo 14, que, feito de curiosidade, tem um total de 20 capítulos. Nos fala que Jesus começou o seu apostolado aqui na terra, não somente para os doutores da lei, para os doutores de Jerusalém, mas quando ele participou de um casamento, da festa de Canaã, que nós sabemos que ele transformou a água em vinho, dando um exemplo não para as pessoas beberem, que muitos levam e interpretam esse
essa passagem do Evangelho dizendo e fazendo com certeza uma brincadeira. Ó, tá vendo? Até Jesus bebeu. Ele fez o vinho, incentivando. Não. Jesus fez isso com certeza para a harmonia daquele lar, para que não tivesse desavenças, pois a festa estava ainda nos seus primórdios, no início, um pouquinho mais. Então Jesus nos coloca a respeito dessa transformação da água em vinho. No livro Luz no Lar, outro livro também que nos fala a respeito do Evangelho no Lar, de Emmanuel, nos fala que o Evangelho no Lar não é uma inovação, não é nada novo, mas é uma necessidade em toda parte. Ao término da nossa exposição, muitos de nós vão se perguntar e vão se arrepender por não estar fazendo ainda. Pois, se dentro do nosso lar, que temos ali convivendo 2, 3 pessoas, 5 pessoas, nós não conseguimos ter paz, como que nós podemos exigir dos governos, exigir do mundo que tenha paz, que tenha serenidade, que tenha amor, que possamos colocar a nossa moral em prática? E nos fala que somente depois da nossa experiência evangélica do lar, o coração vai estar habilitado para distribuir o pão divino da boa nova junto da multidão. Se nós não começarmos dentro do nosso lar, fica mais complicado subirmos aqui às vezes e falarmos para vocês que dentro do lar está tudo bem, pois sabemos que não está. Todos nós temos problemas, não somos diferentes de ninguém. No livro Dúvidas e Impertinências, de Richard Simonetti, que é um dos últimos livros de Simonetti, que é um trabalhador que reside em Bauru, que tem um trabalho de uma casa muito grande como a nossa aqui, ele nos coloca a respeito do Evangelho no lar, alguns itens. E ele pergunta e faz uma pergunta e coloca uma resposta. Qual é a vantagem de se fazer o Evangelho no lar? Como eu já falei todas, vamos apenas complementar. Nos fala que há várias. Além do ensejo do diálogo com a família, que por si só já justificaria a reunião. Só pelo fato de estarmos ali reunidos é o suficiente. Não precisamos fazer mais nada, mas vai muito mais além do que isso. Nós temos a proteção, espíritos são trazidos ali, naquele momento, que tenham necessidade de ouvir. Alguns não estão ainda preparados para ouvir. E ao fazermos isso, nós sabemos que os mais recompensados somos nós, pois temos irmãozinhos aqui do lado que estão cobrando de nós uma postura que outrora, numa vida pretérita, nós não conseguimos colocar em prática. E ele fala de toda essa necessidade e a oportunidade de colocar Jesus no nosso cotidiano, de colocar em prática o que nós estamos lendo. E o segundo item, ele faz uma questão. Se fizermos o Evangelho de vez em quando, sem dia, sem hora marcada, definida, se assim podemos contar com assistência espiritual. Se podemos, cada dia, cada semana, escolher um dia, uma hora. Ele nos responde, como eu já disse a respeito do Divaldo, que os mentores espirituais não estão à nossa disposição. Eles não têm o tempo que nós temos, que reclamamos sempre que não detemos de tempo, que é, com certeza, uma mentira, pois o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Estamos aqui usufruindo dele. Então fala dessa necessidade que nós temos. No livro Mensageiros, como eu já citei para vocês, de Chico e André Luiz, que é o segundo livro da série André Luiz, primeiro foi o Nosso Lar,
No capítulo 37 nos fala o seguinte: no santuário doméstico. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e construir cidades. Mas, sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira. Se nós quisermos ser felizes, uma das coisas que temos a obrigação de fazer, principalmente nós espíritas, que estamos aqui nos candidatando a uma cadeirinha, a um lugar junto de Jesus, nós temos a obrigatoriedade de colocar em prática o Evangelho no lar. E o Evangelho no lar não é só um curso de iluminação interior, mas também é um processo de defesa exterior, para que possamos enfrentar o mundo. E o lar que cultiva a prece transforma-se numa fortaleza. E para nós vermos que a prece, mais uma vez citada, da importância que temos de fazê-la. E que possamos refletir, que possamos pensar um pouco a respeito do que conversamos, mas que possamos também colocar em prática. E para encerrarmos, eu vou contar uma historinha a vocês, rápida. João Pires, filho e esposa, tinha o hábito de toda semana fazer o culto no lar. E era de costume ficarem ao redor da mesa esperando um cafezinho, pois era costume já daquelas pessoas, ao término do Evangelho no lar, se tomava um cafezinho. E conversava, e uma netinha perguntando ao seu João Pires a respeito dos ensinos de Jesus. A hora que ele começa a conversar, batem à porta. Nisso, o seu filho mais velho e a sua netinha corre para atender a porta. Nisso volta o jovenzinho, dizendo a ele: não é ninguém não, é apenas um mendigo pedindo esmola. Nisso, a senhora Pires exclama: a essas horas? Vejam vocês que eles tinham acabado de fazer o culto no lar. Nisso volta a netinha, pois eles leram a lição que o necessitado, o nosso próximo, que fala na parábola do bom samaritano, quando cita Jesus, que descia um homem, não cita cor, raça, religião, nos fala que, e eles estudavam a respeito da ajuda, porque Jesus muitas vezes nos manda um mendigo, nos manda um parente difícil, nos manda um difícil vizinho, tanto quanto complicado de lidarmos. Nisso a netinha voltou e disse a ele, ao seu avô: vovô, é um homem e ele está pedindo em nome de Deus. Nesse momento, João Pires, comovido, se dirige até a porta e recolhe aquele pedinte. Era um senhor idoso de aproximadamente 80 anos de idade, com um cajado, barba em desalinho, roupas em frangalhos, e o convidam para sentar. E ali o alimentam, conversando com ele e anotando o seu endereço, para que no dia posterior pudessem fazer o complemento daquele atendimento, vendo das suas necessidades, principalmente físicas. Nisso, João Pires, olhando para sua família, disse: hoje tivemos um culto completo. Hoje conseguimos colocar em prática o Evangelho no lar. E quantos de nós não estamos fazendo as nossas refeições e tocam a nossa campainha? Não somos diferentes da nossa historinha. Infelizmente, a maioria de nós nem atendemos. E muitas vezes perdendo a oportunidade de nos melhorarmos. Porque leve engano de quem pensa ou imagina
E quando estamos estendendo a mão, estamos fazendo para o próximo, para o outro, engano. Estamos fazendo para nós mesmos. O primeiro a receber somos nós. Quando falamos, o primeiro ouvido a ouvir é o meu. Com certeza tudo isso que eu coloquei para vocês, eu ainda tenho necessidade. E ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Que é uma frase belíssima que foi colocada no centenário, que é uma frase de Emmanuel. Mas, essa palavra que tanto nos cutuca, mas qualquer um de nós pode recomeçar e fazermos um novo fim. Então, estamos aqui colocando essa reflexão para todos vocês, para que nós consigamos colocar em prática o que Jesus nos ensinou. Obrigado por todos, que Jesus possa nos abençoar nessa semana e que ao sairmos daqui com essa manhã maravilhosa, possamos olhar um pouco mais para o nosso próximo, aceitando eles das maneiras e do jeito que eles são. Pois é muito fácil mudar os outros, o mais difícil é mudar a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.